Olá pessoal, este é um vídeo para ajudar os alunos da cadeira de Arquitetura de Software. Esta é a nossa aula 9, no caso a anterior foi a 8ª sobre o Strategy e agora a 9ª a gente vai ver o Observer. Então, para ajudar vocês a criarem um tema, acharem um tema referente para poder completar o exercício, pensem assim. O padrão Observer, ele cai numa situação em que vários elementos, muitos elementos, precisam serem atualizados com o estado de um outro elemento. Então, eu procurei e o que tinha de sistemas no mundo, tem vários sistemas no mundo que se comportam dessa forma, e eu vou implementar para vocês um sistema de fofoca, que é para vocês poderem fazer o exercício de vocês, tomarem como exemplo e poder fazer o exercício de vocês. Então, vamos começar aqui para implementar o nosso sistema com um projeto. Arquitetura de software, aula 9, Observer. Então, vamos criar uma classe que vai inicializar a nossa aplicação, que vai inicializar nosso exemplo. No pacote launch, no pacote BR, public static void main. Ok, as fofocas, geralmente elas acontecem na rua, né? As pessoas vão para as calçadas fofocar. Então, vamos implementar dessa forma. Vamos colocar uma rua, vamos criar um elemento rua. E já vai ser uma implementação. A rua, ela possui, para poder o sistema funcionar, ele vai precisar de um fofoqueiro. Então, fofoqueiro, vamos colocar aqui fulano como sendo o fofoqueiro. Vamos criar o construtor. E fofoqueiro, os fofoqueiros eles são iguais. Eles possuem determinados comportamentos esperados, como o comportamento de fazer fofoca. Então, vamos criar o fofoqueiro como uma interface. Assim, a gente utiliza um dos princípios. Programe para interfaces e não para implementações. Então, vamos criar aqui uma interface para o fofoqueiro, porque, afinal de contas, qualquer um pode se tornar um fofoqueiro. Então, vamos colocar aqui void. Para você para o fofoqueiro fazer uma fofoca, ele vai precisar fazer amizades para poder compartilhar. Então, temos aqui fazer amizade. Você faz amizade com o fofoqueiro para receber as notícias dele. Então, fazer amizade. Quem vai fazer amizade? O vizinho. Quando o vizinho ele se irrita ou ele não quer mais receber fofocas, ele não gosta desse tipo de coisa, aí ele vai e se intrigar. E quando tem uma fofoca nova, o comportamento esperado do fofoqueiro é que ele fofoque. Então, fofocar. E aí, ele vai divulgar a sua fofoca. Aqui a gente precisa também de uma interface. Apesar dos vizinhos serem diferentes, é esperado que um vizinho que participe de um sistema de fofoca, ele possua um comportamento. Esse comportamento vai ser o cochichar. Ele precisa saber cochichar para poder receber as fofocas do vizinho. String fofoca. E aí ele recebe a fofoca. Então, no padrão Observer, você tem essas duas interfaces. Você vai ter, não a interface fofoqueiro, mas você vai ter uma interface subject, que vai ter o registrar os elementos que querem receber o estado, desfazer o registro desses elementos que recebem o estado, e o notificar que existe um novo estado. Já os observadores, os observers, eles têm um método chamado update para atualizar o estado quando recebê-lo.
E aí, esse argumento, no meu caso, é somente um string, mas ele pode ter vários outros parâmetros que representam esse estado, ou receber um objeto que possua os seus atributos são o estado. Nesse caso de utilizar o objeto, é porque ele vai variar. Então, qual é o motivo de eu não ter colocado aqui, por exemplo, criado um objeto fofoca que vai guardar todos os atributos? Porque não vai variar. Sempre vai ser dessa forma. Mas se no seu aplicativo existir a necessidade de modificar os atributos desse estado, então é melhor você separar. E aí temos outro princípio, né? Separe o que varia do que não varia. Neste caso daqui, como no meu sistema nunca vai variar, sempre vai ser um string, não há necessidade de eu criar um objeto fofoca. Ok, agora precisamos fazer a implementação deste fulano, deste fofoqueiro. Criar o comportamento dele. Então, vamos chamar fulano, new fulano. Fulano, para poder ele lembrar de quem ele deve distribuir a fofoca, ele vai precisar de uma relist de vizinhos. Então, uma aluna minha, brilhantemente, né, sugeriu que o nome fosse parceiros. São os parceiros do cara que faz a fofoca. Vamos criar aqui o construtor para inicializar o array. E no método fazer amizades ele é bem simples, ele vai receber um vizinho e vai colocar esse vizinho no array list. Então ele vai adicionar o vizinho. O método de entregar, de acabar a amizade, ele vai remover este vizinho para que ele não receba mais as fofocas. E o fofocar, vamos fazer aqui um for each, que ele vai andar pela lista de cada um dos vizinhos e cochichar a fofoca. Mas que fofoca é essa? Ele precisa ter na memória dele uma fofoca para poder passar adiante. E se temos uma fofoca para passar adiante, então esse cara precisa receber a fofoca. Então vamos fazer aqui um método setFofoca. Que ele recebe e aí ele passa adiante. Na hora que ele receber a fofoca, o comportamento esperado dele é que ele já passe adiante faça a notificação aos seus elementos, porque esse é o estado do subject. Isso daqui é o que é procurado, é o que eu vou procurar nos exercícios, uma das coisas que eu vou procurar nos exercícios, que vai ser divulgado, que é o estado que vai ser divulgado para os outros elementos. Então, assim que ele receber esse estado, que o estado mudou aqui, eu vou, fulano vai fofocar. Então, ele chama esse método e passa o estado para todo mundo que está na sua lista. Mas nem só de um fofoqueiro vive em uma rua, você vai ter os vizinhos. Então, vamos colocar aqui, vamos criar os vizinhos. Então, como eu não vou precisar deles no futuro para utilizá-los no futuro, então eu vou fazer logo a implementação. Então, vamos fazer Beltrano, que quando o Beltrano chega na rua e ele quer saber da sua fofoca, ele vai fazer, ou melhor, quando o Beltrano, um vizinho, chega na rua, ele vai fazer amizades. Então, ele vai procurar as pessoas. Então, vamos passar aqui fulano.
fulano. Outro vizinho que também chegou foi o Cicrano. Ele chegou na rua e também procurou logo fazer amizades com fulano para saber as novidades. Então vamos implementar aqui Beltrano. Beltrano é um dos elementos, é um observador. Ele vai implementar a interface vizinho. Ele vai querer saber das novidades. Então vamos fazer aqui o construtor. E vamos fazer com que ele se lembre. Fofoqueiro. Fulano. O Beltrano, ele precisa receber um fofoqueiro que é quem vai compartilhar o seu estado. Fulano, ele não tem um estado, ele não sabe das informações telepaticamente. Ele vai precisar receber o estado dele depende de outro para ele poder funcionar. Então, ele vai achar um fulano na rua para poder ter as notícias. E aí, ele vai ter dois comportamentos. Ele vai... Vamos pegar aqui... Ele vai... A gente vai saber que houve, porque que ele recebeu uma fofoca porque ele vai falar algo. Então, vamos inventar uma frasezinha aqui. Beltrano, aí na hora que ele receber uma fofoca, ele vai dizer, né? Mas rapaz, quer dizer que... E aí ele escreve a fofoca. Então... Fofoca. Ele vai repetir e a gente vai saber que ele recebeu uma fofoca por esta mensagem. Mas pode ser que a fofoca seja sobre ele. E se for sobre ele, ele não vai mais querer receber. Então essa é a beleza do padrão Observer, que você pode registrar observadores e remover esse registro de observadores dinamicamente. Então, inicialmente ele vai receber as fofocas de fulano, porque ele fez amizade, mas em um determinado momento, que não sabemos quando vai ser, durante a execução da aplicação, se a fofoca .equals for começar com o nome dele, aí ele se irrita e não vai mais querer receber a fofoca. Então ele se intriga de fulano. Ele não quer mais saber de fulano. Então observe como o tema ele se enquadra bem ao conceito do padrão. Ele vai se intriga de fulano. Mas se ele não receber, se ele não receber nada sobre o nome dele, então ele participa do sistema de fofocas. Eu vou dar uma copiada aqui. O Cicrano, ele funciona de forma semelhante. É claro que os elementos dos observadores, eles vão funcionar de formas distintas. Eles não vão ser iguais feito eu estou fazendo aqui. Eles vão receber o estado e vão trabalhar esse dado. Então, se fosse um sistema desktop onde tivesse várias telas que mostrasse gráficos diferentes sobre uma mesma informação, essa informação seria o estado, ele recebia esse estado e aí ele transformaria ela no gráfico adequado, num gráfico de barras. Outro elemento poderia transformar no gráfico de pizza, outro elemento poderia calcular a média e mostrar a média de outra forma. Então, são vários elementos que transformam esse estado recebido de forma diferente. Mas cada um desses elementos não cria o estado, nem precisa, ele cria ou ele vai, no caso, receber esse estado de um outro elemento.
Então, aqui vamos pegar uma outra frase. Então, esse Cicrano, ele vai dizer a Maria, aí ele vai repetir a fofoca. Ficou bem regionalizado esse exemplo. Então, agora precisamos fazer com que as fofocas aconteçam. Então, na rua, a rua ela vai criar fofocas. A rua é um sistema vivo onde as fofocas vão ser criadas. Então, temos aqui um vetor de strings que vai corresponder às fofocas. Então, aqui temos uma, Madresvaldo foi visto, e aí vocês imaginam que poderia ter acontecido com Madresvaldo. Casiaclidiaconis estava com, e aí vocês imaginam que poderia ter acontecido. Eriminasteurides contou que, pronto, e aí vem o Beltrano, que é para a gente testar, que é para poder ver se ele realmente vai se desvincular do fofoqueiro fulano. E como é que eu vou fazer isso? Se eu quero dinamicamente, então eu andei pensando e eu vou fazer uma situação de threads de forma randômica para que a gente possa observar quando isso acontece e até ficar mais divertido. Então eu vou colocar aqui, implementar a interface Runable. Vou implementar seu único método, né, o run, aqui, que ele vai ter um laço for. Vamos colocar 10 interações. Então vão ser 10 momentos em que vão acontecer a fofoca, certo? E eu utilizei a interface Runable porque eu vou criar uma thread. Então, vamos criar aqui uma thread. Que vai... Eu vou usar uma thread porque eu vou dar uma paralisadazinha nela para poder os momentos serem distintos, para não aparecer tudo de uma vez. Então, vamos criar aqui uma thread... TH mesmo. TH, recebe new thread. Eu vou entregar este objeto, o objeto que essa classe representa, ele recebe e nessa thread executa o método run. Start, aqui ele já vai iniciar, certo? E eu vou precisar também, como eu vou querer randômico, então eu vou criar aqui um objeto random, que vai ser o momento em que as coisas vão acontecer. Importar. Vamos inicializar o momento. Ok, então aqui como eu vou querer que ele durma um pouquinho em um tempo variado, então eu vou precisar de um try catch, porque eu vou usar thread.sleep. E aí ele vai dormir alguns segundos, essa thread ela vai dormir alguns segundos, só que eu quero que seja de forma variada, então eu vou chamar momento nextInt e vai ser um momento, vamos sortear aqui de uma vez só, porque eu vou reutilizar isso. Então, vou precisar mais à frente, eu vou colocar nessa variável aqui. De 0 a 3, ele vai sortear, porque aqui a gente tem 0, 1, 2, 3, e eu vou reutilizar justamente para isso, para sortear a fofoca.
Então, aqui eu vou esperar um tempozinho, que vai ser multiplicado por 1000, porque é em milissegundos. Então, ele pode dormir 0, 1, 2 ou 3 segundos. E aí vamos chamar fulano e sete fofoca, vamos cochichar no ouvido dele. Cadê o sete fofoca? Vamos dar uma olhada em fulano aqui. Public. Certo, já sei. Fulano, ele é um fofoqueiro, e fofoqueiros não tem o sete fofoca. Então, eu vou temporariamente fazer um cast aqui. Fulano. Então, eu transformei fulano em fulano para poder acessar o método dele, set fofoca. E aí eu vou passar a fofoca de número M que foi sorteada. No momento em que eu setar a fofoca em fulano, ele vai memorizar ela e vai notificar todo mundo. Notificar todo mundo, que é fofocar, é chamar um por um e cochichar no ouvido deles a fofoca. Vamos implementar isso direito. Ok. Então, se eu implementei isso corretamente, vamos ver. O launch ele cria a rua. A rua não está utilizando uma variável porque eu não vou precisar dela no futuro. Ela executa uma vez e pronto. Quando chega a rua, temos a criação dos vizinhos, fulano, beltrano e cicrano, tá? Do randômico, da thread, e ela inicia. Fulano, na hora que ela iniciar, ela vai começar a gerar 10 momentos. O momento pode ser de 0 a 3 segundos, que ele vai dormir um pouquinho. Vai sortear de 0 a 3, no caso, uma dessas fofocas, e vai passar para 7 fofoca de fulano. Na hora que ele memorizar a fofoca, ele notifica a todos os vizinhos, cochichando em seus ouvidos a fofoca. Beltrano, quando recebe, ele participa do sistema fofoca, mas se ouvir o nome dele, ele para. Cicrano é da mesma forma, mas aqui, ó, Cicrano, quando ele ouvir o nome dele, ele também para. No meu exemplo, nunca vai sortear fulano, porque eu não coloquei aqui. Para vocês observarem que ele continua a receber sempre as fofocas, já que nunca vai se falar dele. Ele é um cara bem comportado. Então vamos agora rodar e ver o que vai acontecer. Deu um probleminha, vamos ver o que houve. Sim, fulano conhece, Beltrano conhece fulano, mas não faz amizade com ele. Então ele precisa fazer amizade para poder receber os estados. Fazer amizade. Sim. Quem é que diz? Vai fazer amizade. Cicrano também. Cicrano ele conhece, mas não fez amizade com fulano. Fulano. Fazer amizade. Pronto, eles agora se registraram e devem receber as fofocas. Pronto, começou. Cicrano está recebendo, mas apenas Cicrano está recebendo as fofocas. Vamos ver por que foi que só Cicrano recebeu as fofocas. Será que porque o primeiro sorteado já foi o de Beltrano? Beltrano já teve tanto azar assim, já chegou na rua, já começou a receber fofoca dele? Vamos rodar novamente para ver. Acho que não. Aqui, Beltrano foi não.
estranho. Então o código está todo correto. Vamos ver aqui. Olha, agora ele apareceu. Pronto, então foi sorteado Beltrano. Aí ele está recebendo aqui, ó, recebeu de Erminasteurides. Eu inventei todos esses nomes, sério. Madrizivaldo, de novo, Cladisiadiácones. E aí, pronto. Eu acho que ele recebeu, nesse momento, ele deve ter recebido a fofoca com o nome dele, e aí ele saiu. E por que não está saindo em ordem? O sistema, o observer, ele não tem uma obrigação de estabelecer a ordem. Então, vamos fazer mais testes. Aqui não foi sorteado. Está demorando demais. No último, aí é que ele foi sorteado e ele não recebe mais. Quando o nome dele aparece, ele não recebe mais. Não recebe mais fofocas. Pronto, é isso. Vocês viram como fazer o Observe. Então, procurem sistemas no mundo que reflitam essas características. Ok? Então, até a próxima.